Questões que envolvem polaridade e geometria molecular. Você se dá bem com esse tipo de assunto? Fica comigo que eu vou te mostrar que química é fácil. Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? As dicas que eu trago hoje fazem parte de uma questão que caiu na UPE em 2022. Envolve polaridade e geometria molecular. Envolve bastante coisa, tá? Vê só como foi essa questão. Stanley Miller, que viveu entre 1930 a 2007, realizou na Universidade de Chicago, em 1953, experiências simulando as condições da atmosfera secundária terrestre, buscando comprovar a hipótese dos coacervos de Oparin e Haldane. A figura apresenta a montagem experimental. Se tem uma figura, vale a pena você olhar, analisar esta imagem, tá? Porque pode servir para o comando da questão ou não, mas aí você só vai saber se você fizer essa análise. Vamos lá. Então, o que é que eu tenho aqui? Veja só. Vamos começar por essa parte aqui. Eu tenho um espaço aqui, onde contém gases, tem mais de um, tá certo? Ele fez uma descarga de centelha, tá? Em seguida, eu tenho um condensador. O condensador ele trabalha com a entrada de água e a saída de água, né? Em seguida, eu tenho água contendo compostos orgânicos, tenho uma armadilha, água fervendo e aqui uma bomba de vácuo. Eu acredito que seja para fazer todo esse material circular aqui, tá? Então, vamos lá, segue o texto. No local onde ocorre a descarga de centelha elétrica, foram colocados 4 gases que o cientista acreditava compor a atmosfera. Então, nesse espaço daqui, ó, ele colocou 4 gases que ele acredita fazer parte da atmosfera. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui tem os 4 gases, ó. Então, o primeiro gás foi vapor de uma substância encontrada na forma líquida, a temperatura ambiente, de geometria angular e polar. A segunda substância, substância gasosa, apolar, com ligações duplas, ó, tá no plural, tá? E geometria linear. A 3, substância gasosa polar, de geometria piramidal. O que mais? Formada por apenas ligações simples. A 4, substância gasosa apolar, de geometria tetraédrica e formada apenas por ligações simples. Pronto. As substâncias 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Então, ó, vamos lá, vamos devagarzinho. Tem que saber fazer a ligação química covalente, depois achar a geometria e depois achar a polaridade para ver se encaixa com as condições que ele está pedindo lá na questão. Tá bom? Vamos começar com geometria molecular. Veja só. Primeiro, para você entender de geometria molecular, você precisa entender o que é nuvem eletrônica, tá? E o que é átomo ligante, tá bom? Então, ó, a gente chama de nuvem eletrônica, ou seja, nuvem de elétrons, tá? Pessoal, nuvem eletrônica pode ser a ligação simples, a ligação dupla, tá? A ligação tripla, tudo isso você conta como uma nuvem eletrônica. Pode ser a ligação dativa e também pode ser um par de elétrons que não fez ligação
química. Então, tudo isso aqui a gente chama de nuvem eletrônica, tá? E o ligante é quem está ligado nesse átomo, tá bom? É quem faz a ligação no átomo central, tá certo? É ele que vai fazer todo esse movimento, esse desenho na molécula, tá certo? Aí, ó, vamos lá. Para você entender melhor sobre geometria molecular, a gente vai fazer uma tabelinha aqui. Ó, a gente vai colocar o número de nuvens e o número de ligantes. Então, quando tem duas nuvens e dois ligantes, tá? A geometria ela vai ser linear. Ou seja, linear é uma linha reta, tá? Observação. Também vai ser linear qualquer substância diatômica. Diatômica significa dizer que só tem dois átomos, tá bom? Então, duas nuvens e dois ligantes, ou dois átomos sozinhos lá fazendo a ligação, ela vai ser linear. Agora, vamos aumentar isso aqui, vamos lá. Se tiver três nuvens e dois ligantes, ela vai ser angular. Aí chama de angular porque forma um ângulo, tá? Três nuvens, três ligantes. Essa aqui é fácil de lembrar. Três nuvens, três ligantes, trigonal plana. Trigonal plana. Quatro nuvens, dois ligantes, também é angular. Quatro nuvens, três ligantes, a gente chama de piramidal. E quatro nuvens e quatro ligantes é uma clássica chamada de tetraédrica. Pronto. Falou em geometria molecular, você precisa dominar isso aqui. Isso aqui a gente adquire com bastante treinamento, muito exercício. Aí isso vai ficando algo bem simples na sua mente. Tá bom? Não fica complexo. Certo? Então, quando falar de geometria, é isso aqui que você vai ficar esperto. Agora, é a tal da polaridade. Polaridade é só você entender primeiro o que é polo. Polo é um acúmulo de alguma coisa, tá? Quando você ouvir falar a palavra polo industrial, é um acúmulo de indústrias, tá certo? E aqui na química, o polo, ele é um acúmulo de elétrons, tá? Um acúmulo de elétrons. Pronto. Se você lembrar disso, vai ficar bem interessante, bem mais prático para você pegar o que eu vou fazer lá nas questões para você lembrar e aprender junto comigo sobre polaridade, tá bom? Então, geometria molecular precisa saber dessas regrinhas aqui, contar o número de nuvens e o número de ligantes. E polaridade é saber o que é polo, tá? Aí eu vou te explicar lá quando for montar lá. Mas antes de sair dessa parte aqui, ó, ainda falando de geometria, né? As palavrinhas nos ajudam muito a entender que geometria é. Ó, tetra quer dizer 4. Então, 4, 4. 4 nuvens, 4 ligantes. É a tetraédrica. Tri significa 3. 3 nuvens, 3 ligantes. Tá vendo? Essas duas aqui têm a mesma geometria, ó. O mesmo nome aí, ó. Angular e angular. Então, 3, 2, 4, 2 é angular. Pronto, sobrou quem para você memorizar? A 2, 2, que é linear, e a 4, 3, que é piramidal. Mas as outras são intuitivas, tá? Vamos dizer assim. Então, vamos lá voltar para a questão para você ver que esse negócio é muito fácil. Vamos lá. A questão me diz assim, que a primeira substância tem que ser líquida na temperatura ambiente, certo? Tem que ter geometria angular e tem que ser polar. Vamos lá.
Aí aqui a primeira que aparece é etanol. Veja só. Essa palavra etanol, a gente encontra essa palavra lá na química orgânica, tá? E ela tem um significado. Esse et significa dois carbonos. Este an significa dizer que aqui no meio dos carbonos só tem ligações simples, com um tracinho só. E esse ol significa dizer que tem a hidroxila, tá? Ligada no carbono saturado. Então, isso aqui é assim, ó. Hidroxila é esse OH aqui. Pronto. Agora a gente vai completar as ligações. Como se trata de um composto orgânico, então tem que ter a presença do hidrogênio, tá? Então, ó, cada ponta dessa aqui a gente vai colocar um hidrogênio. A gente completa com hidrogênio porque é um composto orgânico. Aí, ó. Tá vendo aí? Pronto. Aí, veja só. Vamos olhar a geometria. Veja só. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos circular esse carbono daqui, ó. Olha para esse carbono. Agora me diz, quantas nuvens tem este carbono? Aí vem aquele negócio, né? Nuvem é isso aqui, ó. Uma nuvem, duas, três, quatro, tá bom? Quatro nuvens. Quem são os ligantes? Os ligantes são os átomos que estão ligados nesse carbono que eu circulei. Ó, um, dois, três, quatro. Tá vendo? Então, quatro nuvens, quatro ligantes. Esse cara aqui tem geometria tetraédrica. Tá vendo? A mesma coisa é esse daqui, ó. Você contar, vai dar quatro nuvens, quatro ligantes. Tá vendo? Tá? Agora, o oxigênio aqui, o carbono tem uma coisa que o oxigênio não tem. O oxigênio tem sobra de elétron, o carbono não tem sobra de elétron, tá? Aí, ó, deixa eu fazer com o oxigênio aqui para você entender. O oxigênio aqui de cara eu estou vendo duas nuvens. Ó, uma desse lado, outra desse lado. Só que o oxigênio ele é da família do grupo 16 da tabela periódica. Ou seja, ele tem 6 elétrons. Então tem um elétron escondidinho aqui, fazendo a ligação. Tem outro aqui. Tá vendo? Aí tá faltando aparecer quantos? 4. Eles ficam aqui, ó. Pronto. O oxigênio ele tem sobra de elétron. O carbono não tem isso, tá? Então, lembra que eu falei que o parzinho de elétron que não fez ligação também é uma nuvem? Então, esse cara daqui tem 4 nuvens e tem 2 ligantes. Ó. O ligante é esse H e esse carbono daqui. Tá? Só que essa molécula daqui, ela tem várias geometrias. Tá vendo aí? Então, nossa resposta não vai ser a letra A. Apesar que o álcool, o etanol é álcool, tá? Ele é líquido na temperatura ambiente, mas ele não tem uma geometria única, tá certo? Então, já eliminamos a letra A. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Letra A é falsa. Letra B, água. Água é H2O, né? Então, vamos lá fazer a água. Ó, átomo central é o oxigênio, que tem a menor quantidade. H de um lado, H do outro. O H faz uma ligação covalente, o oxigênio faz duas, tá? Ele está no grupo 16, tem 6 elétrons, para chegar em 8 faltam 2. Então, 2 tracinhos ele vai fazer. Pronto. Aí, ó, quando a gente faz essa ligação, a gente vai perguntar assim, no átomo central sobra elétron? Se você não fizer essa pergunta, você vai esquecer. Aí você vai achar que só tem 2 nuvens, e não tem. Ó, o oxigênio tem 6 elétrons. Um tá aqui, o outro tá aqui. Aí, ó, 3, 4, 5, 6. Então, quantas nuvens tem o oxigênio? Tem uma, tem duas, tem 3 e tem 4. Tem 4 nuvens, tá? Tem quantos ligantes? Esse H é um ligante e esse H é outro ligante. 2 ligantes. E 4, 2 é o quê? Angular. Pronto. A água, ela é angular. Tá?
E ela é líquida na temperatura ambiente. Pronto, angular tá certo. E a água é polar? Aí agora vem a parte que eu fiquei para explicar aqui para você. O que foi que eu falei lá naquele slide anterior? Que para você achar polaridade, tá? Para saber se é polar ou apolar, você olha se tem um acúmulo de elétrons, tá? Se tem um polo. Olha aqui, ó, vê só. Você está vendo que tem um elemento aqui, ó, o oxigênio. Tá vendo que no oxigênio tem um acúmulo desses parezinhos de elétron aqui? Isso aqui a gente significa dizer que isso aqui é um polo. A gente chama isso de polo, tá? Então a água, ela tem polo, tá certo? Ó, perceba que aqui não tem sobra de elétron, porque o H só tem um elétron. Aqui também não. Mas o oxigênio tem. Então toda vez que você vê alguém que tem um acúmulo de elétrons, você vai dizer assim, ali é um polo, tá certo? Então, ó, bateu aqui as informações. Geometria angular, certo? E é polar. Pronto. Então, o primeiro composto, a água bate. O segundo, tem que ser gasoso, tem que ser apolar. Com ligações duplas e geometria linear. Vamos lá. O composto que vem aqui é o gás carbônico. O gás carbônico é o CO2. Aí a gente coloca C no meio, O de um lado, O do outro. Fica no meio, quem está em menor quantidade. Se vier carbono, bota sempre o carbono no meio, tá? O oxigênio faz 2 ligações, o carbono faz 4. Então, ó, o oxigênio, 2 tracinhos, tá estável, o C não. Vai ficar assim, ó. Tá? Pronto, fiz a ligação. Aí você vai fazer a seguinte pergunta. No átomo central, sobra elétron? Sobra elétron no átomo central? Não. Toda vez que for o carbono nunca sobra elétron. Então aqui eu tenho quantas nuvens? Eu tenho uma, duas nuvens. Quantos ligantes? Um oxigênio, outro oxigênio. 2 nuvens, 2 ligantes, geometria linear. Tá? Pronto, ela é linear. Cadê, ó? Bateu aqui, linear. Certo. Tem ligações duplas, ligações no plural. Tem 2, verdadeiro. E ela é gasosa? É, olha aí, ó, gás carbônico, tá? Gasoso. Agora falta olhar se ela é apolar. Aí o que é que você faz? Procura o polo. O oxigênio não sobra elétron. O carbono não sobra elétron. O oxigênio é quem sobra. Ó, tem um aqui, tem outro aqui. O oxigênio tem 6 elétrons, tá? Aí, ó, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Os dois oxigênios do mesmo lado tem a mesma configuração, ó. Aqui eu tenho um polo, certo? E esse oxigênio aqui também eu tenho um polozinho, tá vendo? Só que perceba que empatou. Ó, esse daqui é igual a esse aqui. Então, se empatou, é uma molécula apolar. Tá vendo aí que é fácil? Pronto. Por enquanto, a letra B está totalmente certa, tá? Vamos para o próximo. Trifluoreto de boro. Ó, trifluoreto de boro. Vamos lá. Tem o boro e tem 3 flúor. Certo? Então, vamos lá. Boro tem 3 flúor. 1, 2, 3. Tá? Tá mais para cá. Pronto. Quantas ligações faz o flúor? O flúor só faz um tracinho, uma ligação. Ele está no grupo 17, só falta um. O boro se estabiliza com 3. Ele é uma exceção a algumas regras, tá? Fica esperto aí. Então, ó, vai ficar desse jeito aqui a ligação dele, tá vendo? Então, vai ficar nessa estrutura aqui. Então, ele tem quantas nuvens? O átomo central. 1, 2, 3 nuvens. E tem 3 ligantes. 3 nuvens e 3 ligantes, trigonal plana, tá? Então, vamos lá. Substância gasosa polar de geometria piramidal. Não é essa. Já não é a letra A. Tá?
Então, vou apagar isso daqui, já não é a letra A. Então, a única que começa é... Ó, a letra C, gás cloro. Gás cloro é Cl2. Cl2, quando tem dois átomos, é uma geometria linear. Ele quer uma piramidal. Ou melhor, a primeira tem que ser angular. Aqui, ó, o primeiro tem que ser angular. Tá? Então, já não é a letra C também. Então, a letra B está falsa, a letra C está falsa. Metano. Metano é CH4. Ó, CH4. C no meio, H de um lado, H, H e H. O H faz 4 ligações. Ó, 4 ligantes e 4 nuvens eletrônicas. Tetraédrica. Não é também. Então, sobrou a letra E. Mas vamos fazer? Vamos ver se bate mesmo. Ó, a água eu já fiz, gás carbônico eu já fiz. Vamos fazer amônia, tá? Amônia é o NH3. NH3, vamos lá. Átomo central é o NH de um lado, H do outro. Tem 3H ao redor. O H faz um tracinho, o 3 carbonos faz 3 tracinhos, tá? Então vai ficar assim, ó. Pronto, essa é a ligação. Aí você faz aquela pergunta. No átomo central sobra elétron? O N é do grupo 15 da tabela periódica, tá? Aí, ó, ele tem um elétron aqui, tem outro aqui e tem outro aqui. Tá faltando aparecer quantos? 2, porque ele tem 5 elétrons. Quem está no grupo 15 tem 5. Então, quantas nuvens eu tenho? 1, 2, 3, 4 nuvens, tá vendo? 4 nuvens, 3 ligantes. 4, 3, piramidal. Bateu, tá? Bom, a geometria tá ok. Agora vamos olhar a polaridade. Cadê? Ele disse aqui, ó, que é polar. Então, perceba que o nitrogênio tem um acúmulo aqui, ó, de elétrons, tá vendo? Molécula polar, tá vendo? Gabarito, por enquanto, a letra E, certinho. E o metano, que eu acabei de fazer e eu apaguei, deixa eu fazer de novo. É o CH4. CH, vai ficar assim, ó. 4 nuvens, 4 ligantes. O que é que ele fala aqui? Tem que ser gasosa, tá? Geometria tetraédrica, certo? 4 nuvens, 4 ligantes. Apenas por ligações simples. Só tem ligações simples. Vamos olhar a polaridade. Ó, hidrogênio não sobra elétron e carbono também não. Então, molécula apolar, gabarito, letra E. Viu? Que é fácil, mas demorou um pouquinho porque eu fiz devagarzinho. Mas quando você já tem a habilidade de fazer bem assim, ter bastante treinamento, você vai fazer isso aqui muito rápido, tá? Você já vai eliminando muita coisa aqui, tá bom? Mas se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu quero tirar a sua dúvida, tá bom? Na descrição desse vídeo você vai encontrar as minhas redes sociais, tá? Os meus projetos também, porque eu posso te ajudar com aulas através de webconferência, tá? Ou através da minha plataforma também, tá certo? Mas se você conseguiu entender, deixa seu like, se inscreve no canal, porque é assim que o YouTube vai entender que você gostou, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.